Olá, pessoal. Vamos hoje para a nossa 13ª aula dessa trilogia, né, que a gente vem acompanhando agora, nessa segunda etapa da nossa disciplina. E vamos discutir hoje sobre a questão dos objetivos, das metas, o que são, como fazer. Vamos trazer exemplos interessantes também. Agora, os exemplos interessantes ficarão muito mais restritos à situação das atividades que vão estar na rota. A gente procurou criar, lembra aquele exemplo que a gente estava trazendo, daquela Universidade Estadual da Prosperidade, que a gente trouxe nas aulas passadas, né, que usou essa universidade fictícia para poder fazer os exemplos? Pois é, a gente usou ela também agora para determinar os objetivos e as metas estratégicas, tá bom? Então, vamos começar, deixa eu compartilhar com vocês os nossos slides, justamente para a gente ver o que a gente tem para hoje. Bom, como vocês podem ver, nós vamos hoje trabalhar o estabelecimento de objetivos e metas, onde a gente, tem considerações iniciais, a gente traz alguns detalhes, tipo, a importância, né, dessa definição de objetivo e de metas, para poder a gente ter um bom plano, para ter um bom planejamento estratégico. A gente precisa ter esse objetivo, só que a gente tem que conversando com eles desde o início. Vocês observaram? Objetivos claros, factíveis, alcançáveis, execuíveis. A gente fala desde o início aí. Então, para poder ter um destaque para os vários níveis da organização, seja ele o estratégico, o tático, o operacional, e ele precisa ter uma distinção clara. Tem que ter muita clareza nisso aí. Ou seja, e a gente também vai apresentar nessa aula, que a gente vai discutir a metodologia SMART, que é utilizada para a construção de metas, entendeu? Que sejam realísticas, que sejam execuíveis, que a gente possa realmente acreditar que vai acontecer ou não. E no final a gente vai procurar propor a vocês nessa aula uma compreensão de como definir e criar tanto objetivos como as metas. Essas são as nossas considerações sociais, é o que a gente pretende fazer com essa aula. Então vamos lá. O que é que o Chiavenato fala sobre os objetivos? Os objetivos, ele consiste no resultado futuro que se pretende alcançar, certo? É uma situação desejada em um determinado período. Isso é o objetivo. E as metas? As metas, assim como objetivos, também são resultados futuros. Mas o que difere aí tem dois aspectos que vai diferir, a meta do objetivo. A meta é resultado intermediário e não finalístico. O objetivo é resultado finalístico. É o que se quer alcançar ao final. Esse é o objetivo. E as metas elas são em etapas, e elas vão sendo alcançadas na medida que vão sendo desenvolvidas até o final, que é justamente para atingir o objetivo. Ou seja, você teria no topo de uma escadaria o objetivo, e as metas seriam cada um dos degraus que você vai subindo para poder chegar nesse objetivo e alcançar esse objetivo. Então, as metas elas são acompanhadas por números, por isso que elas são mensuráveis. O objetivo não é mensurável. As metas, sim. Ok? Ou seja, o objetivo ele é qualitativo. E a meta é quantitativa. É quanti porque ela é mensurável. Ok? Então, em resumo, seria mais ou menos isso aqui. O objetivo está relacionado com a ideia de onde se quer chegar. E as metas são os alvos mais simples e fáceis de serem alcançados. Isso aqui é um resumo, assim, vamos dizer, bem simplório do que seria essa situação de metas e objetivos, tá bom? Ou a gente pode dizer o seguinte, que a diferença entre as duas seria o objetivo, ele diz respeito ao que se deseja atingir ou concretizar, ou seja, um propósito. Enquanto as metas seriam um conjunto de ações específicas, cumpridas em determinado período. Objetivo, eles trazem motivação diária da busca de satisfação e realização profissional pessoal. Enquanto as metas seriam o quê? Elas precisam ser realizadas regularmente para alcançar os objetivos, de maneira muito bem estruturada.
Objetivo. Elas são qualitativos, como a gente já falou, são aspirações e abrangentes. São aspiracionais e abrangentes. Enquanto as metas são quantitativas, são claras e realistas. Ok? Mas para isso, como vocês já viram desde o início da nossa disciplina, a gente trabalha muito a questão de hierarquia. É uma burocracia, mas é uma burocracia chamada de burocracia inteligente. É necessária. Que é assim que funciona e funciona bem. Quando bem realizada, ela funciona muito bem. Então, nós temos o seguinte: os objetivos estratégicos, eles são os primeiros a serem definidos. Lembra? No topo da pirâmide tem um objetivo estratégico, certo? Eles são primeiros a serem definidos. Pois ele é quem vai dar o norte, ele vai dar a linha de trabalho de todas as etapas que vai ser definida nos objetivos seguintes, ou seja, no objetivo tático e no objetivo operacional, certo? Então, lá, vamos dizer, seria considerado assim um tone at the top. É o tom que vem de cima, é o que vem de cima, ou seja, do estratégico, que começa a funcionar a partir de então. Então, quando é elaborado no nível estratégico, os objetivos têm característica mais genérica, tá? Em termos de abrangência e amplitude. E essa característica ela é natural de objetivo estratégico. Ele permite vislumbrar cada departamento ou área da instituição e onde ela pode atuar. Entendeu? Ele pensa do todo das partes. Então, no nível tático, o objetivo estratégico ele já é desdobrado. Pensou-se em cima. Ele vem desdobrado, agora em objetivos departamentais. Veja bem, a gente começou do todo para as partes, lá em cima, certo? Estratégico. E agora veja que a gente está começando a entrar nas partes, nos departamentos, que são os táticos. Cada departamento vai definir os objetivos que deverão ser alcançados. Okay? Ou seja, pelo departamento, cada departamento vai contribuir de sua forma para poder atingir esse objetivo específico, o que vai estar lá no estratégico. Agora, e no nível operacional? Ele já vai fazer um desdobramento do que vem do tático, a partir dos departamentos, mas eles vão agora trabalhar em cima de quê? Tarefa, operação, atividade e ações. Vamos dizer o seguinte, de uma forma bem simples, vai ser a mão na massa agora, entendeu? Estratégico, pensa o todo para as partes. Tático, desdobra o que foi pensado na estratégia, pensando em departamentos, quando chega ao operacional, que é a base da operação, ele vai desmembrar dentro desses departamentos agora tarefas, operações, atividades e ações. É desmembrado. Então, se a gente fosse desenhar a hierarquia aqui dos objetivos, seria o seguinte: a missão está em cima de tudo. Elas são as mensagens externas. Ela leva para a mensagem externa essa questão da legitimidade para os investidores, os consumidores, os fornecedores, a comunidade. Essa missão, ela enxerga a parte externa e quer que a parte externa enxergue ela de uma forma confiável. Então, por isso que a gente fala, a legitimidade para o que está de fora. Mas quando a gente entra a partir dos objetivos e planos estratégico, tático, operacional, a gente já vai estar legitimando o quê? É a motivação, é o guia, é a racionalidade, são os padrões internos da organização. Ou seja, quando a gente pensa em missão, a gente quer que a sociedade externa olhe para a instituição e confie nela. E nós temos que pegar essa missão e seguir com muita força. Mas, internamente, a gente vai transformar isso aqui justamente nessa legitimidade do que a gente busca em termos de motivação. Seria um desenho da hierarquia. Mas como é que a gente cria o objetivo? Olha, eles precisam ser construídos de forma hierárquica, como a gente discutiu até agora. Ele vai do estratégico até o operacional. Ele precisa seguir essa sequência. Entendeu? Não se cria os objetivos de baixo para cima, de cima para baixo. Entendeu? Porque lá como eu falo, o todo para as partes. As ações é das partes para o todo. Ok? Então, vamos lá. O objetivo ele deve ter o quê? Alinhamento com a missão e a visão. E os valores da instituição. Se ele não tiver esse tipo de alinhamento, ele não é objetivo. Ele precisa estar alinhado com a missão, e que é a razão de ser da instituição,
A visão, que é onde ela quer estar em determinado tempo, e os valores, que é a parte ética e de atitude da instituição. Então, esse encaminhamento, ele é, vamos dizer, paralelo, é o propósito institucional. Agora, os objetivos eles devem reconhecer justamente esse interrelacionamento, a interdependência departamental. Por esse motivo que a gente discutiu em aulas passadas sobre a questão da abordagem sistêmica, entendeu? Essa interface, esse vínculo entre os departamentos, onde eles somados atingem o que se busca a partir da parte superior da instituição. Nenhum departamento, vamos dizer, ele é uma ilha. Não tem como. Infelizmente, grandes organizações, seja privada, principalmente a pública, ela simplesmente se isola. Os departamentos funcionam como se fossem ilhas. Então, a visão, missão de valores, ele não vai conseguir atingir o seu êxito. E muitas vezes os objetivos que são definidos na área estratégica não conseguem atingir seu êxito, porque quando você chega no tático e no operacional, ele vai perder a força e o foco. Então, quando a gente fala do objetivo, que ele deve ser construído de forma colaborativa, integrada, a gente fala o todo envolvido, entendeu? Ele precisa refletir a vontade e aspirações de quem vai realizar isso aí. Os objetivos são feitos para a instituição, mas você precisa ter a pessoa envolvida, porque você, enquanto acadêmico de gestão pública, eu já falei uma vez e vou repetir, você vai gerir pessoas para que teu órgão atinja resultados. Você vai gerir pessoas para que o seu departamento colabore com o órgão para atingir o resultado. Entendeu? Então, esses objetivos ele devem se construir de forma clara. Desde o início a gente fala isso. Se não tiver claro, não vai funcionar. Tem que ser claro e objetivo. E o verbo, quando você constrói os objetivos, ele está no infinitivo, que tem alguns exemplos, como você pode ver aqui, que seria reduzir, criar, elaborar, implantar, reduzir despesas operacionais do departamento tal, criar um ambiente de maior condições, onde consiga promover o clima organizacional positivo, elaborar as condições necessárias para que os servidores possam se sentir mais comprometidos, implantar uma nova ação de desenvolvimento profissional, entre outros. Então, essa compreensão tem que ser clara e de imediato por parte de todos que estiverem envolvidos. Então, veja bem, o objetivo ele deve direcionar a condição de mensurabilidade, entendeu? Ele deve levar condições para que as metas possam ser mensuráveis, entendeu? Veja bem, o objetivo ele é qualitativo e a meta é quantitativa. Mas ela tem que levar, os objetivos ela tem que trazer uma direção e condições para que se possa mensurar isso aí de alguma forma a partir das metas, tá? Então, vamos lá. O objetivo ele deve também pressupor diagnósticos anteriores, lógicos. Como é que eu vou estabelecer um objetivo se eu não tiver um diagnóstico para saber como é que foi antes de eu estabelecer isso aqui? Eu preciso ver o que foi que aconteceu antes, que eu preciso fazer agora para poder melhorar, entendeu? E avaliar a proposição da melhor relação do estágio anterior. Eu vejo como foi anteriormente, eu faço a medição de o que foi feito para tentar melhorar, e daí eu criar as condições para, nesse lapso temporal, eu conseguir atingir meus objetivos. Então, o objetivo, ele precisa considerar a questão dos recursos, principalmente, as tecnologias e equipamentos. Eu não consigo estabelecer se eu estabelecer um objetivo e eu não parar para pensar nessa questão dos recursos, tecnologia e equipamentos, muito possivelmente eu não vou conseguir atingir. Porque vamos dizer que eu preciso, um dos recursos seria, vamos dizer, vamos pensar, uma tecnologia muito arrojada, muito avançada, e eu não tenho. Como é que eu vou estabelecer um objetivo onde eu vou precisar da tecnologia e eu não tenho? Então, já tem que rever meu objetivo. Tá? A gente vai discutir daqui a pouco melhor sobre isso. Então, os objetivos ele deve ser realizado dentro de condições do ambiente externo também. Você tem que olhar lá para fora para você poder tomar sua posição. Tudo que você faz, você não fica olhando só para dentro. Você tem que olhar para fora. Um bom gestor está sempre olhando para fora para ver como resolve aqui dentro.
Eu vou estabelecer um objetivo onde a questão externa não vai me permitir que eu faça, até mesmo a questão de uma legislação. Enquanto já é coisa pública, eu tenho que prezar, eu só posso fazer o que está na legislação. Se não estiver na legislação, eu não posso fazer. Entendeu? Isso aí. Então, bom, que tínhamos criação de objetivos, seriam aquelas linhas lá, e agora metas. Como a gente abordou, o objetivo é o resultado futuro, final, né? Que esse mês de avançar. E a meta é o resultado no intermediário. Lembra da escadinha que eu falei? Os degraus até chegar lá em cima, que seria o objetivo? Pois é, isso daí são as metas. O objetivo ele é dividido em metas, sendo esta acompanhada de dados, de um dado número que permita mensurar. Ele precisa ser medido para poder ver se ele está alcançando. Se eu digo assim, eu preciso alcançar 100%, tem um objetivo X, e eu preciso alcançar 100% dele, as minhas metas vão ser quebradas em números para poder ver que a cada um eu vou estar me aproximando. Então, veja bem, para poder a gente discutir isso aqui, a gente vai discutir uma metodologia chamada SMART. Ela é mundialmente famosa. Muita gente utiliza, já usei ela diversas vezes. Essa metodologia consiste nesse acrônimo SMART, que significa específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Ela precisa ser muito específica, ela precisa ser medida, ela precisa ter condições de ser alcançada, execuível no caso, e precisa ser relevante. Eu não vou criar um objetivo, uma meta tão somente porque eu acho bonito, não é? Ela tem que ser relevante. E ela precisa ter prazo, ok? Então, é disso aí que nasce a palavra SMART, que é esse acrônimo. Então, vamos lá. Então, essas metas SMART, ela precisa ser, quando se fala de específico, diz o seguinte, o que exatamente você quer? Isso para meta. Quando fala mensurável, a pergunta é, o que determina que você atingiu o objetivo? Como é que você vai medir? Para você saber que você atingiu. Entendeu? Atingível. Essa meta é realista? Tipo, a minha meta é até o final de 2026 ter conseguido atingir uma estrela jogando uma pedra. Não, é atingível. Bom, relevante. Por que essa meta é importante? Olha, eu estou olhando para o objetivo. Por que essa meta é importante para eu chegar lá? Eu tenho que ter certeza disso. E quando a gente fala temporizável, a gente fala o seguinte, em quanto tempo você quer alcançar? Ok? Mais uma explicaçãozinha sobre o SMART. Se ela é específica, a meta deve ser deve ser de fácil entendimento para todos que estiverem envolvidos. Tipo, quero comprar uma casa em um bairro. Quanto poderia pagar? Ele é mensurável. Ela precisa ter o poder de mostrar se o objetivo foi alcançado ou não. Exemplo, a casa comprada em um bairro da Lapa e custa 300 mil. Atingível. A meta é alcançada com recursos, investimentos e habilidades ou ela é irreal? Relevante. A meta deve ser concreta. Por exemplo, por que é importante comprar uma casa? É realmente importante? Você pode realizar essa meta? Observa que cada uma das etapas vai perguntando o anterior. E, por fim, nós temos a questão temporizável. O tempo referente à meta. Exemplo, quando que eu quero alcançar? Agora, veja bem, eu deixei, nós não procuramos trazer, elaborar exemplos para que você possa vir amarrando todo esse conhecimento. Nessas 3 aulas agora, a gente discutiu algumas coisas, o escopo, a análise do ambiente. A gente não criou, se você foi lá na rota, se não foi, eu digo, vá, porque lá tem muita informação, tá bom? Porque eu não consigo, nesse tempo de aula, trazer todo o exemplo de um SMART. Mas lá a gente criou um exemplo, onde a gente já tinha criado, lembra que era a Universidade Estadual da Prosperidade, que a gente tem uma universidade fictícia? A gente já fez análise SWOT lá. A gente já fez uma matriz GUT e a gente já fez até um posicionamento estratégico lá dentro. Só que agora a gente está trazendo com exemplo, trazendo agora a determinação de objetivos, e dos objetivos a gente aplicou o SMART para fazer as metas. E está lá, ó, justamente na rota.
com esses, tá exatamente com esses nomes aí. Aula 13, material complementar 1, que são os objetivos, e aula 13, material complementar 2, que são elaborando as metas. Ok? Então, é o seguinte, nessa situação, que a gente quer trazer para vocês uma tentativa assim, de facilitar o entendimento. São áreas muito técnicas, mas é necessário leitura. E nada melhor do que a prática no futuro também. Bom, e por aqui a gente vai ficando. Acessem a rota, leiam esse material que vocês vão entender. E peguem os materiais anteriores. Tá? Os materiais anteriores, está lá escrito a questão do SWOT, GUT e posicionamento estratégico. Um exemplo que a gente está fazendo, um exemplo encadeado, até chegar nos objetivos e nas metas. E mais uma coisa, dá uma passada no nosso fórum, discute lá. Lá eu tenho uma pergunta boa para você. Metas e objetivos. Objetivos e metas. Quem é que é mais importante? O objetivo ou a meta? Ou os dois? Como é que eles se conciliam nisso aí? Gostaria muito de ouvir a tua opinião, tá bom? Então, gente, vamos ficando por aqui. Aguardo vocês lá no fórum com as respostas. Eu preciso ler como é que vocês estão entendendo. Então, até a próxima aula. E foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Tchau, tchau. Até mais.